ideias em 2 livros. O do Boi Bumbá, que eu estou lançando agora aqui no Marronzinho, e o da Ferrovia Desgovernada, que vai ser lançado dia 1º de agosto. E aqui eu vou chamar nossos amigos que estão aqui. Todos aqui são amigos do Estevão, da Rose, meu, parentes, meus primos estão aqui, minhas primas, minha esposa, amigos de longas datas, amigas de longas datas. Então eu fico feliz e agradeço de coração. Nazaré, por favor, se apresente aqui comigo. Nazaré Silva. Para quem não conhece essa pessoa, é uma baluarte desde os anos 70 na cultura popular de Porto Velho. Ela que foi fundadora do Arraial Flor do Maracujá. É a ela que nós temos que agradecer sempre por existir o Arraial Flor do Maracujá. Ela que segurou a onda de muita gente, inclusive minha onda, não é, Nazaré? Por longos anos eu estudei no Rio, fui fazer museologia no Rio de Janeiro e ela ficou me sustentando administrativamente. Foi ela que segurava uma onda que vocês nem sabem como que era isso aí, tá? Quero chamar aqui também a nossa presidente administrativa, Rose. Rose, se aproxime aqui. Uma pessoa que veio de Guajará-Mirim, já com a cultura no seu sangue do Boi Bumbá, e veio se unir ao meu amigo Estevão há 40 anos aqui na Vila Tupi, onde eu moro aqui há 40 anos. E estou me despedindo depois de 40 anos da Vila Tupi. Inclusive, vendi minha casa aqui para que eu me desligue um pouco das nossas raízes, mas só por um tempo. Vem aqui, meu amigo. Você é um guerreiro dos anos 60. Já brincava boi nos anos 60. Ele e o irmão dele, que está aqui no livro, a gente conta do Lourenço, que na época da ditadura, podemos chamar assim, ele brincava o boi malhadinho com todas as proibições que existiam. Se vocês não sabem, nos anos 60, o Boi Bumbá foi proibido em Porto Velho. E ele rompia isso. Ele rompia. Mas não foi porque os militares não gostaram. Porque criou, que está aqui, vocês vão ler. Na época, teve até crime. Aconteceu um crime numa brincadeira de boi. Porque começou a ter muitos atritos aqui. E a gente conta com uma passagem sobre isso. Mas o Lourenço, ele rompeu tudo isso porque ele tinha uma amizade com a sociedade de Porto Velho. E ele então segurava o Boi Bumbá e não deixou morrer o Boi Bumbá. Porque se não fosse o Lourenço, o Boi Bumbá não teria continuidade em Porto Velho. Ainda nos anos 70, no final dos anos 70, o governo federal, em todo o Brasil, ele retomou a cultura popular, porque ele tinha proibido, era um pouco abafado. E nessa retomada, e a Nazaré fez parte disso, no início dos anos 80, então surgiu 2 mostras de Boi Bumbá. A primeira foi um município, em 1981, a Escola Rio Branco, aconteceu na Escola Rio Branco uma mostra de Boi Bumbá. Em 1982, então, teve a mostra estadual, foi quando surgiu a mostra dos bois e quadrilhas de Rondônia. Que no ano seguinte, então, em 83, foi fundado o Arraial Flor do Maracujá, que a professora Nazaré ajudou a fundar.
Então, gente, aqui tem tudo isso. O boi nasceu junto com a madeira mamoré. Então não é de hoje o boi bumbá, não é dos anos 60, não é dos anos 80. Surgiu em Santo Antônio. O primeiro registro que tem é no Alto Madeira. Está aqui nossa doutora Elma, que eu peço que venha até nós também, doutora Elma Tourinho, que venha até nós, que é neta do fundador do Alto Madeira, do jornal Alto Madeira. E o Alto Madeira registrou em 1921 2 bois já em Santo Antônio. Santo Antônio tinha uma brincadeira de boi antes de Porto Velho, que só no ano seguinte que Porto Velho registrou então seu boi bumbá aqui, o Alto Madeira. Está tudo no Alto Madeira e vocês vão ler aqui. Pois bem, gente, esse livro, ele surgiu por causa de uma palestra que a doutora Nazaré, a professora Nazaré, me obrigou. Ela disse assim: ó Campo, você que vai fazer a palestra do boi bumbá, porque nós vamos realizar o primeiro seminário Identidade e Diversidade Cultural que aconteceu no Hotel Rondon. E eu guardei esse folder, gente. Eu tenho mania de guardar tudo. Minha mulher tem mania de jogar tudo. Mas eu guardava isso há anos. Como muitos e outros registros eu guardei. E esse daqui é um deles, professora Nazaré. O seu trabalho ainda está aqui, ó. No mimeógrafo. E então, ao terminar a palestra, os espectadores, né? Os participantes, então, pediram que eu fizesse um livro, olha só. E eu, naquela luta, fui buscar pesquisa, entrevistei donos de boi, a professora Nazaré ali, e foi feita essa palestra. Em 2008 eu transformei num livro, está aqui o rascunho ainda do livro, 2008, há 18 anos atrás. E agora, desocupado, aposentado, foi que eu botei no papel, viu, doutora Ilma? Botei no papel, e aí está surgindo um livrinho, que é do boi bumbá, porque não existe, né, professora, um registro que diga que isso aqui é a história do boi bumbá. Então esse é um registro, mesmo que pequeno, mas que traz toda a trajetória do folguedo aqui em Porto Velho. Então eu parabenizo a todos que estão aqui, porque se ainda existe o boi bumbá, é porque existem essas pessoas que brincam na Nazaré, até hoje. Não é, Estevão? E você é um desses esteios, dessas colunas que ainda resiste com o boi bumbá. Sem você, sem outras pessoas, o folguedo já tinha desaparecido. Até porque ainda se dá pouco apoio à nossa cultura. Eu fui secretário por 5 vezes. 4 vezes dentro da cultura. E se a gente, o secretário, junto com os seus diretores, não botar o pé na jaca, não acontece nada. Porque não tem governador, eu digo isso, gente, não é por desconhecimento, não. Não tem prefeito que diga: ó, meu campo, eu quero um ótimo arraial. Eu quero dar apoio esse ano ao boi bumbá. Ó campo, eu quero dar apoio às escolas de samba. Nunca vi um prefeito falar isso. E eu já passei por 4 prefeitos. Nunca. Eu estou dizendo, nunca teve um governador, um prefeito que dissesse: eu quero. Falou para você, Nazaré? Nem pensar. E a Nazaré é muito além de mim. Nunca tem dinheiro. Tanto que o arraial Flor do Maracujá esse ano vai ser quando? No final de agosto e termina em setembro, gente. Isso é um absurdo. Então a gente ainda vive amassando num processo que é infindável a luta para se fazer as coisas. E o culpado são os secretários. Eu fui malhado 500 vezes.
por não fazer isso, por não fazer aquilo, mas ninguém cobra do prefeito, ninguém cobra do governador, afinal de contas são eles que são os gestores. O Ouro Maracujá só vai acontecer porque teve um movimento aí para que a coisa acontecesse, senão não ia ter dinheiro. Uma Secretaria de Estado que até hoje, doutora Elma, até hoje vive de emenda parlamentar dos deputados estaduais, não tem orçamento, só tem orçamento para pagar o pessoal, os afiliados que estão lá, mas não tem recurso público para as secretarias, gente, isso é grave. Não existe, existe emenda. E as emendas geralmente nunca são gastas totalmente lá, porque a gente sabe o que acontece. Quantas vezes eu sofri pressão? Eu não... Vou me acalmar. Eu sou indignado, infelizmente. Mas assim mesmo, com toda essa indignação, eu fui chamado várias vezes para exercer cargos. Mesmo sendo briguento, Nazaré saudista, eu fui chamado. Mesmo falando o que eu falo agora, eu falo isso há muito tempo. Eu sou chamado. Como já me convidaram agora, tenho 2 convites para continuar aqui em Porto Velho. Vou até conversar contigo, Nazaré. Então, gente, esse livro ele nasce a partir de uma palestra que a professora Nazaré me incentivou e a gente está concluindo um livrinho e aqui tem o prefácio da professora. Tá? Então, o livrinho está aqui, disponível para vocês, a preço de custo, eu não estou explorando ninguém, no valor de R$35. Então, quem quiser adquirir, para pagar a gráfica. Tá? E este aqui, já estou antecipando aqui com vocês, mostrando um livro sobre a madeira mamoré, tá? 535 páginas, e também um processo de guardar, de arquivar coisas e assuntos que nós transformamos em livro, que está aí, vai ser lançado dia 1º, lá na Madeira Mamoré, é uma tarde, é aniversário da inauguração da Madeira Mamoré, dia 1º de agosto. Então quem quiser adquirir, está aqui um livro que é interessante, vocês vão gostar do que está aí. Professora, eu queria aqui então uma palavra sua, palavra de todos aqui, inclusive do nosso amigo Estevão. Boa noite a todos e todas, né? É um prazer muito grande estar aqui presente e saber que aquelas exigências que a gente fazia, né, Araucano? A gente fazer pesquisa no Centro de Documentação Histórica, no meio de muitos jornais antigos, e ele pegava no jornal e dava alergia, eu falava, vai tomar um remédio, mas continua, vai fazer, tem que fazer, só você pode fazer, só aprende fazendo, né? Vocês que são jovens, aprendam isso, viu? Aquilo que você tem medo, a ação cura o medo. Então pode ter medo, mas você tem competência, faça, pesquise, escreva, entenda o que se passa ao seu redor. Então foi o que aconteceu. O Ocampo, quando foi trabalhar comigo, era jovenzinho e fez parte da minha equipe. Inclusive ele tocava violão, depois virou museólogo. Entendeu? Então foi assim, ó, a gente pedindo, insistindo e ele batalhando. Passaram vários anos, mas saiu o livro e já está saindo até o 2º. E eu aconselho vocês a adquirirem e se informarem. Porque a pior coisa que a gente sente é quando vem alguém de fora que não conhece a história de Rondônia. Agora, imagina quem nasceu aqui. É obrigação da gente se informar. O que tem ao meu redor, como que surgiu, como que começou, por que está dessa forma. É assim que a gente segue adiante. Entendeu? Tem muitos estudantes que às vezes compilam ou mandam alguém compilar e não aprende. Eu já vi muita gente assim. Mas também tem pessoas estudiosas